Fala, Du. Vamos lá. Deixa eu fixar os comentários aqui. Pode ir entrando, galera. Vamos entrando. Estamos atrasados, mas deixa eu fixar aqui os comentários. Deixa eu... Vamos ver como é que faz pra... Como é que eu faço pra fixar o comentário? Aqui, aê! Já temos até uma nova modalidade. Cadê a Brenda? Brenda, cadê você? Brenda, pode mandar a solicitação? Pode mandar a solicitação para entrar que eu não recebi aqui. E aí, Coite, tudo bom? E aí, galera, boa noite. Mais uma live, estamos aqui reunidos nessa sexta-feira. Ô, Brenda, eu acho que você pode... sai da live e entra de novo, que daí acho que vai aparecer o convite para você. Aliás, o convite não, a solicitação para você... Conseguiu? Sai e entra. Aí, beleza. Agora vai. Aê! Olá! Tudo bem? Acho que você tem que Tudo. colocar o celular em pé. Isso, põe o celular em pé porque fica melhor. Deixa eu só acertar aqui por causa do fone de ouvido, né? Que a gente. Pode ir acertando, vai vendo aí o seu áudio. Galera, o áudio tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Manda um joinha aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pai. Tá assistindo? Boa noite, galera. Boa noite. Bom, então vai quando o rolar pessoal um barulhinho aqui, que eu tô tentando acertar o microfone aqui. Enquanto você acerta o microfone aí, Brenda, eu vou dando a introdução, porque eu tô meio atrasada aqui, porque eu tava numa outra reunião e o pessoal começou num assunto lá e acabei me atrasando. Até peço desculpas para vocês. Mas a galera tá entrando aí. E aí, gente, estamos mais uma live aqui da nossa equipe Time to Run, com a tão esperada psicóloga que a gente tava esperando, assim, essa live faz bastante tempo, né? E eu queria dizer assim, nós estamos na nossa 12ª live, pessoal. 12ª live trazendo conteúdo técnico, um conteúdo legal sobre saúde, né? Sobre envolvendo esporte, corrida de rua. E assim, eu tô bem feliz com o resultado. A gente está tendo uns feedbacks muito positivos em relação às lives, né? E eu espero que essa live de hoje traga bastante inspiração para vocês, clareza sobre alguns assuntos. E eu até ia pedir para vocês depois mandar para a gente sugestões de assuntos que vocês queiram que a gente aborde aqui. Né? Então, assim, a gente está fazendo as lives com o coach de nutrição. O que vocês gostariam de saber sobre nutrição? A gente tem feito as lives com educadores físicos, a gente também tem feito as lives do Quem Te Inspira na Corrida para trazer pessoas para contar suas histórias. Essa semana a gente até falou com o Solonei, né? Foi bem legal. Mas eu quero que vocês tragam as opiniões de vocês para falar o que vocês querem ouvir aqui, beleza? E então, assim, para falar um pouquinho da Brenda, ela é psicóloga, né? Ela veio falar hoje um pouquinho para a gente como é que tá essa questão da saúde mental na quarentena e falar um pouquinho da visão da psicologia, né, em relação a esse turbilhão de coisas que a gente está vivendo. E também, assim, dar algumas dicas, né, Brenda, de como a gente pode tentar contornar esse momento, apesar da gente não ter o controle sobre o que está lá fora, mas tentar controlar um pouquinho o que está aqui dentro, né, para trazer um pouquinho de aconchego para o nosso coração. Então, eu Com queria que certeza. vou te dar a palavra, eu queria que você se apresentasse. Boa noite, então. Vou nem falar, vou chamar vocês de Quarentrainers, porque que desafio, né? Então, eu sou psicóloga clínica e também estou inclinando um pouco para a área do RH, mas majoritariamente eu faço a clínica atualmente.
E aí eu recebi o convite pela sua irmã, a Carol. Ela me Uhum. convidou. Fiquei muito feliz por ter sido reconhecida como uma profissional de psicologia. E ela chegou e me fez esse convite. E de cara eu topei, mas no período eu estava doente, infelizmente, por conta do corona. Então a gente vai ter um pouco dessa perspectiva de alguém que passou pelo corona também. E desenvolveu uma pauta assim, muito interessante. Eu tentei ao longo dessas últimas semanas, junto da Juliana, a gente desenvolver algo bem interessante assim, para vocês se sentirem acolhidos nesse período, por mais que seja muito difícil, aí está sendo para todo mundo. Então, mandem perguntas também ao final aí da live, ou durante a live, que vai ser muito legal participar disso. E vamos, que eu tô mega ansiosa aqui pra gente poder desenvolver isso. Galera, se vocês forem mandar perguntas, mandem pelo botão de perguntas, tá? Porque se vocês mandarem nos comentários, a gente tá aqui falando, uma olhando para outra, a gente não consegue ver todos os comentários. Então, às vezes tem alguma pergunta muito legal que vai passar e eu não consigo voltar. Então, tentem usar o botãozinho das perguntas, beleza? Então vamos lá, Brenda. Conta pra nós aí um pouquinho de como que é ser sobrevivente do Covid. Então, quando a Carol me convidou, eu até fiquei assim, mas foi um período assim muito difícil. Não foi impossível, porém difícil, porque eu também sou um grupo de risco. E quando eu comecei a adoecer, já para mim foi um pouco surpresa. Eu não imaginava que pudesse ser coronavírus. Eu imaginava que fosse um H1N1, fosse qualquer outra coisa. Mas quando a gente teve assim aqui em casa a certeza que realmente era o corona, a gente primeiramente fez o isolamento para não ter o risco de contaminar outras pessoas aqui dentro de casa. E automaticamente eu comecei a ter que me reeducar aqui, psicologicamente e fisicamente. Não só no sentido de cabeça, mas também alimentação. Por mais que foi muito difícil, eu tive que fazer exercícios para o meu pulmão, porque eu senti muita falta de ar. Foi um período bem complicado ali. E até mesmo para a cabeça, para não pirar, porque às vezes o que vem de fora é tão trágico que a gente começa a realmente ficar com medo. Então, assim, no período eu desenvolvi ali estratégias para poder me manter sã nesse período que está tão caótico. E acho que trazer um pouco dessa, não somente dessa perspectiva, mas também do cunho psicológico, como profissional de psicologia, para vocês, assim, talvez a gente quebre algumas resistências aí hoje, porque tem aquele estigma do psicólogo é para maluco, o psicólogo não. Então, eu sinto dizer, mas somos todos malucos. Cada um com a sua maluquice. Então, vamos desenvolver uma conversa bem legal falando sobre a saúde mental no geral. Eu tentei fazer o termo técnico mais prático possível para a gente conseguir passar essa mensagem para vocês e também o período da quarentena, né? Então, iniciando aí sobre o que eu fiz no período que eu estava doente, foi basicamente assim, eu tô doente, então eu tenho que me resguardar, eu tenho que prevenir cuidar da minha imunidade. Então eu cuidei muito da minha alimentação, eu cuidei muito assim das informações que vinham de fora, do que eu estava acessando, do que eu estava deixando vir até mim. Então eu tive muito cuidado com isso. Foram 3 semanas assim muito intensas. Eu imagino que às vezes tem alguém aí que está passando por isso com alguém da família, ou se você que está assistindo está passando por isso. Eu sei que é muito delicado, mas a cabeça, mandatoriamente, quando você está com a cabeça boa, o seu corpo vai começar a responder para frente de uma forma positiva. Então, o fato de eu ter controlado o consumo de informações que eu estava tendo pela mídia, pela internet, às vezes é aquele amigo, ou às vezes é uma pessoa que vem te contar sobre as tragédias do coronavírus. Tipo, não quero ouvir sobre isso. Então, eu tentei me cuidar, eu tentei fazer coisas que me agradavam, eu tentei fazer os meus exercícios respiratórios, eu tentei me manter rodeada de coisas boas. Mas fora isso também, uma coisa que eu tenho visto muito, até mesmo conversado, porque o psicólogo está prestando muito ouvido nesse momento, é sobre o sofrimento que as pessoas estão passando por esse período delicado. Então, é um momento que a gente tem que cuidar do bem-estar, o bem-estar
do ambiente, o bem-estar de você estar bem consigo mesmo, de você estar bem com as pessoas ao seu redor. Eu sei que é muito difícil, mas é tentar o máximo possível para a gente prevenir futuramente o desenvolvimento de algum problema de saúde mental futuro e tentar passar por isso de uma forma mais branda, né? Tipo, de uma forma mais amenizada ali. Então, trabalhar muito as questões que estão surgindo atualmente de estar em casa, de a gente vir de uma rotina que a gente é muito acelerado, que a gente está acostumado a fazer tudo ao mesmo tempo, atropelando e vai embora. E aí, do nada, a gente desacelerar. Então, é conversar sobre esse desacelerar nesse momento. Como que vocês estão desacelerando? É. Então, trazer aí uma perspectiva mais pelo lado do psicólogo, né? Uhum. Não tem receitinha de bolo. Cada um de vocês são pessoas únicas, assim. Então, a gente tenta deixar o mais generalizado possível para ver se passa esse entendimento, passa essa mensagem de uma forma boa. Uhum. Até para E é despertar só uma semente, né? Que a gente estava conversando. A ideia aqui não é a gente ficar falando sobre doenças, sobre coisas que você vai tratar com o seu médico, o seu psicólogo, né? Que você vai tratar num consultório. É a gente tentar trazer starts, tentar trazer algumas reflexões para a gente poder identificar e entender aquilo que a gente está sentindo, né? Porque é muito sentimento, é muita coisa que está acontecendo, né? E você falar de sentimento é algo até muito legal, porque foi algo que eu tentei trazer de uma forma bem destrinchada para a pauta, Uhum. porque o que são esses sentimentos que vocês estão sentindo agora? O que é tudo isso que está passando, assim, não é só na cabeça, mas também no coração, porque o aperto vem bem aqui quando vem aqueles sentimentos. Mas é o que vocês estão sentindo nesse momento? É tentar identificar os sentimentos de vocês. Eu sei que é difícil pela questão de assim, quando a gente é criança, a gente não é ensinado a lidar com os sentimentos, a gente é ensinado a suprimir sentimentos. De uma forma, quando a criança está chorando, você fala, para de chorar, engole o choro. Não chega para uma criança e pergunta o que está acontecendo, por que você está chorando, o que você está sentindo, para lidar, tentar desvendar aquele sentimento. Então, a busca para desvendar esse sentimento, quando não é feito lá quando ainda é criancinha, o adulto cresce e às vezes vira uma bola de neve, porque quando bate, vem um turbilhão de coisas e a pessoa não sabe identificar, não sabe destrinchar. E nesse período, junto do desacelerar, eu tenho reparado muitos sentimentos de medo, insegurança, de angústia, a agitação, porque a gente está acostumado a ter um ritmo muito acelerado e agora a gente está muito desacelerado. Então, esse efeito aí de dar a marcha ré com o carro andando dá um tranco na pessoa. E é nesse tranco que estão emergindo muitas emoções, que estão surgindo ali emoções que as pessoas não sabem lidar. Então, às vezes, é uma questão de você parar, respirar fundo e pensar assim: o que eu estou sentindo? O que é isso? O que está passando na minha cabeça? O que eu posso fazer para resolver esse sentimento que está aqui agora? Porque suprimi-lo não vai adiantar. Uma hora ele vai voltar. Ele vai voltar, às vezes volta mais forte, às vezes volta de outra forma. Então, esse sentimento ele tem que ser identificado e ele tem que ser trabalhado para você aprender futuramente também a lidar com as suas emoções, a lidar com aquilo que está dentro de você. Então é algo assim que eu tenho reparado muito prestando meu ouvido para as pessoas que tá tendo isso, esses sentimentos assim exacerbados. Então uma das perguntas que eu vou deixar aqui para vocês é o que são esses sentimentos que estão passando aí? Então tem que ter uma autopercepção muito boa sobre si para você conseguir identificar isso. E junto disso, ao redor também desses sentimentos todos, vem várias outras coisas, né? Que vai batendo junto do convívio familiar, que vai batendo junto daquilo que você talvez você está vendo o outro fazendo tanta coisa e você não está acompanhando, mas quem disse que tem que acompanhar? Por que tem que acompanhar o outro? É respeitar o seu limite, respeitar o seu tempo, respeitar principalmente as suas vontades.
você não precisa medir o seu sucesso com a régua do outro. Você pode criar a sua própria régua e você dizer até que ponto você pode ir, você consegue ir, até onde o seu limite permite que você vá. E dentro disso, você começar a ter esse processo do autoconhecimento. Que eu acho que, por mais que a gente esteja em quarentena, esse momento que está todo mundo desacelerando, eu acredito que seja um momento muito bom para ter esse autoconhecimento, para que quando haja essa retomada da vida acelerada, que no momento isso vai acontecer, a gente esteja ali páreo a páreo com o que estiver acontecendo, não vai ser pego de surpresa, não vai ficar ali perdido com as emoções. Ô, Brenda, uma coisa que eu queria que você falasse para o pessoal que está assistindo, assim, a gente que é da área da saúde, a gente tem mania de achar que tudo é doença, né? E aí, quando você começa a aprender, eu não sei se você teve isso quando você estava na faculdade, mas quando você começa a aprender sobre as doenças, a gente acha que tem todas as doenças, né? Você vira um hipocondríaco. Você vira hipocondríaco. Mas, assim, falando sério, existe um limiar muito sutil, né, entre o que a gente se permite viver, o que a gente se permite sentir, e entre o que realmente é doença, né? Realmente o que é depressão, realmente o que é pânico, realmente o que é um transtorno de ansiedade, né? E eu acho que nessa quarentena a gente se deu de cara com muitas frustrações ao mesmo tempo. A gente olhou para as nossas próprias incompetências, né? De lidar com a situação, de ter um medo extremo de ficar doente, um medo extremo de perder o emprego, um medo extremo de alguém da sua família morrer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sutil linha entre o que a gente sente e pode tender para uma doença ou que é normal diante dessa loucura que tá o mundo de pandemia. Então, eu achei até interessante que você trouxe um termo muito legal, que é o extremo, o medo extremo. Assim, o momento atual, o que a gente pode considerar normal são sentimentos vindo. Não são só sentimentos bons, porque existe o medo de muita coisa, e atrás do medo sempre tem uma causa. Então, é que nem eu trouxe anteriormente, é o medo pela insegurança talvez de perder um trabalho, é o medo de perder um familiar, é o medo do que não saber o que vai acontecer. Então, é trabalhar essa ideia do medo. E assim, quando a gente tem uma pessoa que ela já foi diagnosticada por algum profissional, que ela tem alguma doença psicológica e ela está sentindo que ela não está andando bem nesse período, que ela não está conseguindo sair, ela não está conseguindo estabelecer uma rotina, o que é muito importante, por mais que estejamos todos em casa, a gente tem que ter uma rotina. Nem que seja uma rotina de assim, cara, eu não tenho nada para fazer, mas eu vou acordar, eu vou arrumar a minha cama, eu vou tomar meu café da manhã, eu vou me arrumar e eu vou ficar sentada na sala o dia inteiro vendo filme. Mas é uma rotina, é algo que te impulsiona para frente, para fazer algo. E quando a gente tem uma pessoa que ela não está conseguindo ter esse impulso de pegar, de sair da cama, de conseguir constituir uma rotina, de se readaptar ao período de agora, talvez é um sinal vermelho que está batendo ali, que precisa talvez procurar uma ajuda, que precisa realmente buscar um psicólogo, ou futuramente, se for algo muito sério, um psiquiatra para diagnóstico. E assim você ir fazendo um tratamento. Eu até estava conversando contigo, eu falei que para mim é um combo, é um super combo que você compra ali a sua saúde mental, mas vem junto um profissional para te ajudar na sua alimentação, porque o que você joga para o teu corpo, o que você ingere, tudo que você consome, o teu corpo vai responder de alguma forma. Então, se você está consumindo coisas muito exacerbadamente que não são boas para o seu corpo, ele vai responder de uma forma. E assim foi também como o exercício. O exercício ele é fundamental para você se restabelecer ali, não só também pela endorfina, assim, principalmente pela endorfina, mas pelo fato de você se sentir ativo, você estar em movimento, você fazer alguma coisa que vai te tirar daquele ponto de inércia. Então, você tem que comprar esse combo, assim, adotar a ideia do combo
E se você tem uma pessoa que ela não está conseguindo fazer isso, é o sinal vermelho que eu te falei. Ela tem que buscar uma ajuda, ela tem que identificar pontos nela que ela não está conseguindo, mesmo que ela tenha toda a vontade do mundo, ela não está conseguindo se impulsionar. Ou às vezes você tem uma pessoa que está com um medo absurdamente exagerado de tudo, aquele medo de botar o pé na rua, o medo de assim, ir receber encomenda na porta do prédio, um medo exagerado. Isso também é um sinalzinho vermelho para a gente tomar um cuidado ali, buscar uma ajuda. E assim, o que a gente poderia considerar normal, o que é o que a gente vai falar aqui que é comum de todos, é essa insegurança de você, caraca, eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo processar direito, estou com medo de perder o meu emprego. Quem não está com medo de perder o emprego? As empresas estão cessando ali, estão reduzindo o pessoal, eles estão. E o que está ali trabalhando está sobrecarregado. E aí E também tem tá o se medo de. expondo ao corona e tá com medo de Sim, trazer o corona para dentro de casa, né? Ainda tem essa tá também. expondo a família, tá expondo Uhum, um monte de gente. Então é uhum. uma bola de neve. É o lado do cara que tá ali se expondo e é o lado do cara que tá em casa morrendo de medo de perder o trabalho. É o medo de você ter algum familiar na sua família que tá passando por esse momento de coronavírus e você tem o medo dele morrer, porque a mídia, ela prega que o coronavírus são 100 mil mortes e no mundo já são milhões. Então, cara, para, respira, processa, porque existe o medo que é normal, assim, que é o medo que é comum do momento, e existe aquele medo que precisa ter um olhar carinhoso, precisa prestar mais atenção nele para ele não evoluir futuramente em uma doença mental, não evoluir para algo que vai te prejudicar ali na frente, que vai te privar de conviver em sociedade. Quando a gente tem um indivíduo que ele não convive em sociedade, ele é um indivíduo que está prejudicado ali por alguma coisa, por uma limitação. Então tem que ter o acompanhamento de um profissional. Então esse talvez seja o limiar ali. Ele é muito fininho, muito pequenininho. Mas é você saber identificar se a sua chavinha está virando, se você está conseguindo se impulsionar, criar uma rotina, adotar os hobbies que você às vezes, pô, gostava muito de tocar violão, não toco há séculos, aquele livro que está na mesinha de cabeceira há anos, porque você nunca tinha tempo de ler. E também não precisa ler o livro inteiro, você lê um capítulo ou dois, você leu. É no seu tempo, não é no tempo do outro. É o seu momento, é o seu bem-estar, é o que te faz bem. Você não precisa ler 10 livros, você não precisa assistir 10 web lives, você não precisa de acompanhar o ritmo do outro. Estabeleça o seu próprio ritmo. Crie a sua velocidade. E é ela que vai ser mandatória para esse momento. Porque conforme você vai passando pelo período de quarentena, você tem que se respeitar, porque quando você infringe os seus limites, você ultrapassa eles, você vai talvez chegar ali naquele momento de retomada, você vai retomar uma pessoa, você vai retornar uma pessoa estafada, você vai estar, tipo assim, psicologicamente esgotado. E aí vale a pena você ser uma pessoa psicologicamente esgotada? Vale a pena isso? Eu acredito que não. É bem isso mesmo, né? Porque é uma cobrança assim extrema, porque o fulano tá conseguindo treinar em casa todo dia, porque o fulano tá trabalhando, porque o fulano tá conseguindo, sei lá, que nem você falou de hobbies e eu não tô conseguindo, né? Então é uma cobrança muito forte, né, em cima disso. E, e aí, Brenda, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre aquela questão que a gente conversou em relação a. Acho que muita gente que está assistindo é da equipe, acho que tem muita gente que são os seus convidados também na live, mas eram pessoas que estavam acostumadas a treinar todo dia, né? Aqui em casa a gente treinava Sim, 5, 6 vezes por semana e de repente a gente se viu trancado dentro de casa, saindo no máximo para ir ao supermercado e caindo a atividade física assim praticamente ao zero, principalmente nas primeiras semanas, né? Como que é isso assim para pensando pelo lado da tua área? como atleta, assim, eu não sou atleta de ser atleta de
25 anos de vida eu sou atleta. Mas desde que eu comecei a praticar o exercício físico, que foi algo fundamental na minha vida, eu sempre busquei, desde que eu comecei essa vida de esportes, explorar o máximo de esportes possíveis. Eu explorei natação, eu fui para academia, e eu sempre tive um sonho com a corrida, porque eu achava lindo aquelas pessoas correndo na praia, correndo nos lugares, Ah, sem é estar porque. esbaforida. Não, e detalhe, isso é do Rio, né? Eu tenho uma imagem do Rio de Janeiro, assim, que todo mundo vai para Ipanema lá, fica correndo no calçadão, todo dia. Que todo mundo acorda, vai lá, corre, aí toma uma água de coco, vai para casa, toma aquele banho gostoso e depois é pro trabalho. A minha imagem de quem mora no Rio é Ó, essa. é um convite pós-quarentena. A gente vai fazer Opa! isso. A gente vai, você vai vir pra cá e a gente vai correr em Opa! Ipanema, vai tomar uma água Olha, de não coco, convida pegar para um educação, sol. não, porque eu me enfio na casa dos outros, viu? Fica Não, você tranquila. vai vir sim, porque vai ser mandatório a senhorita vir aqui correr. E Aham. aí, como uma pessoa que gosta de exercícios físicos, não vou falar atleta para não ofender quem é atleta a vida inteira, eu senti uma dificuldade muito grande de parar de malhar. Porque eu tava, ultimamente, agora eu tava até fazendo um treino funcional, falar, tipo CrossFit, né? Mas que pra mim foi algo muito legal, que uma amiga minha falou, pô, tô treinando num lugar muito maneiro. E aí eu fui, gostei, porque adaptou muita coisa ali pra mim, principalmente pro meu joelho. Mas eu sempre tive um negócio com a corrida, que eu achava ali naquelas pessoas correndo sem ficar esbaforida. Quando eu comecei a ter essa vida mais saudável, essa vida mais ativa, eu não conseguia fazer 5 minutos de transporte, que é aquele negócio que você corre sem impacto. Era meio palmo de Uhum. língua para fora e acabou, morreu minha experiência ali. Mas quando eu comecei a correr, que eu tenho uns amigos que eles já participavam de grupos de corrida. E aí eu falei, cara, mas eu gosto muito disso, eu acho muito maneiro, eu acho muito lindo vocês correndo, mas eu não consigo, me ajuda. Me fala qual que é a receita para fazer isso. E eles foram me ensinando, e aos poucos eu fui aprendendo, fui criando um condicionamento, fui começando a conseguir correr 1 quilômetro, 2 quilômetros. Minha primeira corrida, quando eu passei da linha de chegada, eu só chorava, né? Porque eu falei, ai meu Deus, consegui, não morri. Que legal. Foi, deu certo. Então, ali, quando eu me vi nesse período de quarentena desacelerando, agora sai um pouco a profissional e entra um pouco o ser humano que gosta de exercício, eu quase bati meus pinos. Porque eu falei, cara, e agora? Tô malhando que nem doida aí, e fazendo um monte de coisa, e correndo, às vezes fazendo lá o CrossFit, às vezes dava umas burladas lá, mas corria na rua todo dia, 1 quilômetro, dois. E eu fiquei tipo, cara, e agora? Falei, não, isso tem que ser readaptado. Isso não pode ficar assim, não. E eu comecei a acompanhar no boom do início do coronavírus, surgiram muitas lives de pessoas que estavam assim, uma vibe muito de exercício, e eu achei até um Instagram muito legal. Não sei se eu posso divulgar, pode? Pode, pode, fica à vontade. Acho que é endorfina.digital, que eles têm vários tipos de lives para variados exercícios, e era algo Uhum. até que eu ia falar aqui, porque eles tinham uns exercícios de aeróbico, que era tipo uma corrida estacionada, Uhum. junto com um impulso. E aí Hum. eu comecei a me achar com aqueles exercícios, além de criar um grupo virtual com as minhas amigas, a gente combinava um horário, e ó, tal hora, bora, bora. Então a gente fazia ali os treinos, e aí final do dia eu ainda acompanhava essas lives aí desse pessoal. E ali no início para mim foi muito bom, ajudou muito. Pena que durou pouco porque eu fiquei doente aí quase um mês de Uhum. coronavírus. Então cessou, mas arranjei os exercícios pulmonares Uhum. que realmente tinha que fazer para fortalecer o pulmão, como asmática. Mas Uhum. assim, após que eu comecei a me sentir bem, voltei com os exercícios, faço ali na varanda, tenho os pezinhos, tenho tudo. E procuro me exercitar porque o exercício, ele é fundamental para nossa cabeça, assim, além de um psicólogo. Ele é muito fundamental, você se sentir produtivo, não só produtivo para o mundo, mas produtivo consigo mesmo. De você estar ali fazendo um exercício, tá se cuidando, né, de uma forma. Além de Uhum. trabalhar a sua cabeça. Então, às vezes, é uma questão de você readaptar o exercício que você está fazendo. Eu sei que a galera aqui é de corrida. Eu sei que é muito difícil falar para correr, porque não tem onde correr.
Porque às vezes se for correr em círculos dentro de casa, bate mais ainda os pinos. Mas É, talvez. e bate o joelho na parede, bate na quina da porta. Eu sei muito bem. Então não dá, tipo, não vou falar pra vocês, gente. Adapta aí, tira os móveis, corre em círculos na sala, que vocês vão querer tacar uma pedra na minha cabeça. Tipo, psicóloga maluca, que ideia de doido. Mas não é assim. Mas talvez readaptar, por exemplo, uma corrida estacionada, junto com outros exercícios aeróbicos, para você acelerar ali mesmo o teu metabolismo, jogar o coração batendo lá em cima, voltando, batendo, batendo, voltando. E você se sentir, tipo assim, como se fosse na corrida mesmo. Porque a corrida tem isso, você corre e você fica, caraca, é muito difícil desacelerar da corrida. Não sei o que acontece ali, você como médica vai saber me explicar melhor. Mas quando você corre, assim, você desacelerando ali, tu fica, caraca, eu correria mais, vai, vai, vai. Mas é readaptar. Porque Sinto você, dizer, na mas... verdade, não só a corrida, né? Mas qualquer outro exercício que você entra num ritmo, você entra num feedback positivo de produção de hormônios, de neurotransmissores, e aí você quer cada vez mais, né? E essa sensação que a gente tem desencadeia outros fatores metabólicos que vão te trazer o bem-estar, não só mental, mas para a tua célula, né? Pensando ali no mínimo do mínimo. Então é isso que a gente busca, né? Quando a gente tá correndo, ou se tá puxando muito ferro, ou nadando, ou andando de bicicleta. E aí, para quem não pratica nenhuma dessas atividades com recorrência, não entende, né? Acha, fala assim, nossa, mas esse pessoal louco que fica. Estão correndo dentro de casa, estão correndo numa garagem de 3 metros quadrados. Porque não entende, mas assim, até puxando um pouquinho o gancho que a gente fez algumas lives com um educador físico, e assim, o que eles orientaram a gente, que até deixou nosso coração assim um pouco mais tranquilo, foi porque é a nossa oportunidade de trabalhar pontos fracos, né? Então, fazer um fortalecimento, fazer um exercício de pilometria, de fortalecer core, sabe? Melhorar a postura. Então, nada está perdido, né? Não está perdido. Estamos realmente tentando aproveitar esse momento e eu lembro que você tinha até comentado comigo, né, sobre gatilhos que nos sabotam, né, quando a gente quer fazer um exercício e aí dá aquela preguiça. Então, Você me contou uma coisa interessante. isso é fundamental, assim, porque às vezes a gente tem a vontade, mas aí a gente começa a colocar um monte de empecilho na frente, daqui a pouco eu faço. Mais tarde, eu já fiz isso, não vou falar que eu sou maravilhosa não, porque em alguns momentos da quarentena eu já fiz isso, mais tarde eu faço e fui dormir e não fiz. E aí acordei no dia seguinte, tipo, caraca, eu não fiz. E ainda fiquei mal porque eu não fiz, porque eu E a queria ideia ter é daquela feito. sensação de mal-estar, de consciência pesada, e você começa a se culpar, né? Tipo, não acredito, deixei pra depois e não fui pra Mas eu frente, né? nem. E tipo, não é nenhuma questão de estética nem nada, não. É uma questão de bem-estar mesmo. De você praticar o exercício e você tem um bem-estar. E eu entendo que tem muitas pessoas que nesse período não estão conseguindo dar esse start e que estão disparando gatilhos para não fazer isso. Isso é sabotagem. Parem de se sabotar. Vamos adaptar isso aí, vamos ver aí as lives, que nem eu falei. Mas assim, esse momento, às vezes, eu sei que a pessoa quer muito fazer, tem essa vontade de fazer, mas ela não consegue. E por algum motivo, aí você tentar entender o porquê que ela não consegue ir praticar um exercício, ir fazer alguma coisa. Não é porque você está dentro de casa que vai ser inválido, que não vai ser tão benéfico quanto fazendo na rua. Vai ter o mesmo ponto benéfico do que fazendo na rua, para o seu corpo. Para sua cabeça é o fato de você sair de casa para ir malhar. Mas para o seu corpo é o fato, malhei. E dentro de casa tem que ser esse mesmo fato, malhei. Não é tipo assim, não vou sair de casa para malhar, mas malhei. Então é tentar desenvolver aí mecanismos da rotina que nem a gente conversou, de você colocar mandatoriamente qualquer tipo de exercício, ele vai ser primordial ali para o seu dia. Independente do exercício que você quiser fazer. Contanto que haja um exercício, nem que seja 10 minutos. Pô, beleza, cara, 10 minutos. Amanhã eu vou fazer 15. Pô, dia seguinte fiz 15, no outro fiz 20, depois 25, 30. E quando vai ver, você já tá malhando 1 hora por dia
e você tá retomando, assim, essa tua vida de exercício, tá reavendo aquilo ali. Você não tá tão estacionado. Não, e isso serve para tudo, né? Porque o- eu acho assim, a gente já tá em mais de 60 dias de quarentena, né? Eu Então, acho que acho já que vem assim, mais. bem mais. E assim, no que ele começo foi o baque, né? E conforme o tempo foi passando, a gente foi se readaptando e já estamos até vivendo um novo normal, né? Eu até brinquei hoje que, tipo, eu consegui ter dois compromissos no mesmo horário. Eu falei, gente, como que pode? A pessoa tá na quarentena com duas coisas no mesmo horário. É Não dá, bem né? doido. É, a gente já começa a ter essa nova rotina, né? E aí, a partir daí é que a gente tem que começar a identificar o que está me prejudicando e o que está me impulsionando para melhorar essa habilidade de lidar com o que está com o contraditório, né? Com o que não está a favor do que aquilo que a gente quer, porque todo mundo, acho que hoje, por exemplo, queria estar no bar bebendo com os amigos, ou estar se preparando para correr amanhã cedo, ou fazer várias coisas que estava acostumado, né? Mas hoje eu acho que a gente já está se acostumando a esse novo normal. E aí, puxando um gancho do que os meninos estão falando, que nem tá no nosso roteiro, mas não é pegadinha com você, não. Se você não se sente confortável de falar, não precisa falar. Tem uma coisa que as pessoas, assim, principalmente, não que quem sofra de transtorno de ansiedade, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que são mais ansiosas, que tem aquele pensamento mais acelerado. E aí, assim, a pessoa fica o dia inteiro ali no trabalho, pensando em coisa de trabalho. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Só que o corpo não tá cansado. O corpo ficou sentado, mas a cabeça a A milhão, mente né? tá cansada. A mente tá super cansada. E aí ela vai dormir, ela continua ligada naquela coisa e ela não consegue dormir, né? E entra de novo, naquele círculo vicioso de pensamentos cíclicos que ela começa a ficar assim: ah, eu preciso dormir, mas aí vê que não tá conseguindo dormir e entra num círculo de que não dorme, que fica preocupado que não vai dormir e tal. Você entra num círculo vicioso que você É. constrói pra você mesmo ali, no E você caso. teria alguma dica assim para dar para essas pessoas que estão passando por isso agora na quarentena? Então, isso é até um assunto muito legal. Porque o que que acontece? Se a gente tem um ciclo vicioso, é porque a gente está alimentando alguma coisa dentro dele. Então a gente tem que parar de alimentar isso que está fazendo a gente ficar estagnado. Poxa, Brana, mas como é que eu faço isso? É você sentar, respira fundo, joga tudo que está passando na sua cabeça pro alto e vai vendo coisinha por coisinha. Aquilo que te incomoda mais, talvez possa ser o que está te prejudicando, o que está acontecendo ali. Eu sei que as pessoas, assim, têm às vezes, assim, uma coisa não sei se é resistência a palavra, mas eu gosto muito de usar o diálogo. Às vezes é sentar com alguém da sua família, não é você abrir a sua vida inteira, mas assim, poxa, eu tô passando por uma situação que eu não tô conseguindo lidar com isso. É botar isso pra fora, é tirar isso de dentro de você. Porque quando você coloca pra fora, você reorganiza de uma forma diferente na sua cabeça depois, porque você se ouve. Ou se você não se sente à vontade de conversar com alguém, é você pegar um momento sozinho, você sentar e você começar a falar todas as angústias que estão dentro de você, todas essas coisas que estão te fazendo entrar num círculo vicioso, é você sentar e colocar para fora. Você pode fazer isso sentado de frente para o espelho? Pode. Se você não ficar travado, porque às vezes a gente fica sentado olhando para frente do espelho, a gente fala e se sente patético. Então, não é patético, é você, são os seus sentimentos. E colocar isso para fora é um exercício muito bom. Então, às vezes, é você sentar sozinho ou sentar para conversar com alguém. Cara, eu não estou conseguindo lidar bem. Ou às vezes tem até um familiar que identifica que você não está bem e está tentando te ajudar, mas a resistência é tão grande, eu não sei se eu posso chamar isso de um medo exagerado, é tão grande da situação toda, que você fica estagnado, você não consegue sair. Mas necessariamente não é uma culpa sua, é um momento todo que tá explodindo essas situações e é muita coisa para digerir, é muita coisa mesmo. Eu não culpo, não é a palavra culpa, eu não consigo, tipo assim, ver uma pessoa que está sofrendo muito e não dar atenção para ela. É sentar e conversar o que está acontecendo, o que está passando pela sua cabeça, como é que você está se sentindo.
Aí entra questões do sentimento de novo, de você conseguir identificar o que que você está sentindo. Às vezes uma pessoa que ela é muito ansiosa, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ela não faz nada. Porque ela quer abraçar o mundo, só que ela não consegue saber por onde ela começa. Então, é um exercício, gente. Senta, respira, suspende tudo que tá aqui no seu coração, assim, te afligindo, na sua cabeça, e vai olhando ponto por ponto para você ver o que tá te incomodando mais e tentar falar sobre isso. Ou se quiser, fala sobre tudo. Tá todo mundo em casa mesmo, tipo assim, gera um assunto para debater, um assunto saudável. O diálogo, ele é muito bom. Eu costumo falar que a palavra, ela é um dom na boca de quem sabe falar. Então, se você sabe dialogar, você sabe se comunicar, você sabe botar isso para fora, expressar o que você está sentindo. Então, talvez seja isso. Às vezes a pessoa que está ali, sentada na frente do computador, fazendo aquele home office massivo, com o chefe ligando, e é aquela videochamada numa hora inoportuna, tu tá descabelado, tu tá batendo ali, tipo assim, com a cara toda de sono ainda, aquela remela aqui. Então, tipo assim, cara, calma, respira. Você não vai conseguir abraçar o mundo de uma vez só. Então vamos abraçar uma coisa de cada vez. Então, assim, o chefe pode esperar um minuto? Então, chefe, espera um minuto. Só, tipo assim, vai no banheiro, lava o rosto, senta, respira. E vai fazendo, tipo assim, uma coisa de cada vez. Quem vai decidir a prioridade das coisas é você. É você que vai dizer, a prioridade agora é eu fazer isso. A prioridade agora é eu fazer isso. Se abraçar as coisas de uma vez só, vai gerar uma ansiedade assim, exacerbada, porque você não vai conseguir fazer nada e você vai ficar ali, tipo assim, não fiz nada. E até lendo aqui um comentário que uma colega de profissão minha que está assistindo mandou, uma outra dica muito boa, que às vezes a gente trabalha também muito na clínica, valeu, Carla, é um diário. É você escrever um diário, é você colocar isso em palavras e talvez futuramente, se você for para uma terapia, você levar esse diário. Não é, não é coisa boba. Um diário é uma coisa sua, é você ali, transcrito em palavras. Então é você chegar aí, se você quiser ir para uma terapia, e você levar aquelas questões ali que vieram do período da quarentena. Para quando você às vezes chega na terapia, tipo, cara, eu tô com uma ansiedade generalizada, não consigo fazer nada, não consigo dormir, eu tô acelerado, 220. E aí a psicóloga vai tentar entender com você o que está acontecendo. Por que está assim. E quando você tem um diário de todas aquelas emoções, você fala, olha, eu quero trabalhar as coisas que aconteceram desses sentimentos provenientes da pandemia, é meio caminho andado ali. Vocês vão ter um trabalho muito bom. Mas se não sentir a vontade com o diário, é isso. É você tentar desenvolver um diálogo com alguém, é você tentar conversar consigo mesmo, sozinho, não na mente, porque aí vai gerar mais ansiedade. É você falar e botar para fora e reorganizar essas palavras na sua cabeça conforme você vai falando, que é basicamente o trabalho da terapia, né? A gente faz a pessoa colocar tudo aquilo para fora para reorganizar e ressignificar isso dentro dela. Mas no caso o terapeuta vai dando os caminhos, não, vai fazendo ali, tipo, tu tá indo para um lado, o terapeuta às vezes dá uma porrada, vai para o outro, que aqui talvez não seja o caminho certo, e a gente vai dando uma direção para que a pessoa consiga chegar num ponto ali, consiga identificar, caraca, era essa a minha questão, era esse aqui o que estava me azucrinando, que eu não dormia. Né? E outras questões vão surgindo, e é por isso que a terapia é infinita, você fica ali infinitos anos, eu já estou há 10 anos, então assim, são infinitas questões, um autoconhecimento absurdo, eu não vou dizer que é autoconfiança, porque eu ainda tenho os meus medos, e principalmente, tipo assim, eu estava muito ansiosa de vir aqui falar para pessoas, que é uma responsabilidade muito grande, mas digamos que é uma vitória da quarentena, porque eu quero muito ajudar pessoas nesse período. Eu sei que é difícil e talvez trazer esse ponto mais elucidado para que as pessoas consigam se abrir mais, quebrar um pouco dessa resistência. E vamos para terapia, vamos conversar. Se não quiser ir para terapeuta, talvez desenvolver outros mecanismos, a atividade, uma boa alimentação. Tem uns que usam esporte, tem outros que usam hobbies. Então, por aí vai. Por aí Muito caminha, legal, né? Brenda. Muito legal, viu? E, de novo, obrigada por você ter se disponibilizado. Tá vendo? Mas, ó, depois que as coisas vai rolando, a gente vai ficando mais tranquila. Você Mas até tá ótimo. fluir, a gente fica aqui com a caneta na mão, vai gesticulando. Deixa eu ver que tem umas perguntas aqui, vamos ver. Como é que eu faço? Eu vejo as perguntas. Apareceu aí pra você?
Como Apareceu. faço para lidar com meus filhos neste período da quarentena? A gente tem aqui umas 6 ou 7 perguntas ainda, tá? Tem bastante pergunta Tá. aqui. Então, gente, mandem perguntas que agora é a hora. Agora é a hora. Então, como eu te falei, a palavra ela é um dom na boca de quem sabe falar. Então, tem que haver um diálogo. Eu estava até conversando com uma colega de profissão hoje mais cedo, batendo a pauta, e eu conversei isso com ela sobre a questão do convívio familiar. Então, a gente estava acostumado a ver nossos familiares, assim, no final do dia, fazer aquela social básica e cada um vai para o seu canto, dia seguinte retoma a rotina e pá, não convive com a mania do outro, não convive com as dificuldades do outro, ou o outro convivendo com as nossas também, porque nós somos falhos, né? Passivos de erros e muitos erros. Então, é o diálogo, você dialogar, olha, tá acontecendo situações aqui em casa que eu não tô gostando. Que se você tem filhos, no caso aqui, que nem a pergunta, é você pegar e, olha, eu preciso de um momento sozinho, cuida aqui da criança, ou tentar entreter de uma forma diferente, porque você ter crianças dentro de casa nesse período é muito difícil, não sei a idade dos filhos ali, mas é muito difícil. E você tentar, assim, fazer essa troca, olha, eu cuido um pouquinho, vai lá, tem o seu tempo, faça alguma coisa que te relaxa, inverte. E o diálogo sempre, o que a gente pode fazer para adaptar e criar uma brincadeira. Eu vi até esses dias na televisão de uma família que criou um Big Brother, assim, bem cada um na sua casa, e eles criaram um Big Brother, e cada semana tem uma eliminação, cada semana alguém é o Nossa, e aí a pessoa líder. vai pra rua assim? Não, é para entreter, né? Quando tem Uhum. criança em casa é para entreter. A criança é sempre o líder da semana, mas vambora, tá entretendo. Que legal. Então é por aí. Vamos ver, temos mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Bom, A galera tá Maurício, acho. mandando. Maurício, A acho que galera respondeu tá tua mandando. pergunta, né? Maurício Fragato, acho que respondeu. Vamos ver essa aqui outra. Acho que já essa pergunta, acho que é mais ou menos é essa, né, Brenda? Como ficar isolada com familiares na sua própria casa? Então, foi muito difícil, porque acontece uma coisa que, assim, quando a gente tem a oportunidade de fazer tudo, a gente não faz nada. Então, ver, assim, a minha família e ter essa limitação de não poder encostar, não poder ficar perto, não ter um cuidado muito grande que mexe um pouco com a tua cabeça de você estar se policiando o tempo inteiro, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo, tem que tomar cuidado ali, não pode encostar aqui, passa álcool, usa a luva, cadê a máscara? Então você começa a ficar um pouco ansiosa junto do fator de eu tô com a minha família, mas eu não posso abraçar, eu não posso beijar, eu não posso fazer nada. E quando a gente está ali sem essas limitações, a gente raramente faz isso. Então foi algo que assim, de eu ver meus pais e talvez assim, não puder dar um abraço. Mas quando eu podia dar abraço, eu não dava abraço. Então agora que eu não posso dar abraço, eu quero dar abraço. Uhum. Então talvez essa foi a parte que mais mexeu ali, tipo, de não poder ter esse contato físico, né? O contato ali com eles, de abraçar, e às vezes quando tava passando pelo mesmo ambiente, tem que tomar cuidado, e a máscara, dentro dessas coisas. Eu tô vendo que a galera tá mandando umas perguntas aqui. Tem um monte de pergunta, tem mais uma aqui, ó. Atrás do medo sempre é uma causa. O que é atrás da fome exagerada? Hum, aí é um caso bem interessante para terapia, né? Porque podem ser tantas coisas. Não, eu tô rindo Gente, porque Diego é a pessoa que divide aqui o Big Brother da minha casa. então, aí vamos Não fazer é terapia de bullying, casal. é terapia de casal. Sentiu a indireta, né, Diego? Mas olha só, Porque assim, na o, verdade, eu descobri que o meu hobby era fazer comida. E agora ele e tá o achando dele é ruim. comer. E o dele é comer. Não, Mas brincadeira. não, mas o medo, assim, por trás do excesso de comida, todo excesso tem uma causa, né? E às vezes, que nem eu te falei, é alguma questão que você não está conseguindo enxergar que está te afetando ali, mas talvez ela pudesse te afetar em outras coisas. Às vezes você pudesse ser um maníaco exagerado por esporte, tem aquele cara que malha o dia inteiro. Isso não é saudável. Então, Uhum. qualquer coisa que te tire do foco saudável é um caso muito bom para terapia, né? Vamos embora. Mas é Bora. você
A gula, ela tem alguma coisa por trás. Eu não tenho como te dizer especificamente o que que é, porque eu não te conheço, eu não sei das suas questões, eu não sei qual é a sua vida, quais são os seus receios, quais são os seus medos, mas que é algo que você desenrola em terapia. Você consegue desenvolver isso na terapia. E eu tô vendo que a galera tá rindo aí. Porque quem se conhece, né? Então, estão se identificando. Em relação à relação da mídia com o cenário atual e o efeito psicológico das notícias. Isso é um ponto muito legal, porque a gente tem visto tanta coisa negativa na mídia, de um sentido geral, eu não vou entrar em pontos aqui, porque são as mortes, são os hospitais que não estão prontos, é a falta de remédio, e generalizando tudo isso, afeta a cabeça da pessoa. Uma das coisas que eu fiz quando eu comecei a quando eu fiquei doente, foi assim, cortar qualquer tipo de comunicação. Eu sabia, assim, através dos meus pais, das coisas que estavam acontecendo, mas eu não assistia televisão, eu não tinha cabeça para me manter naquilo ali. E às vezes as pessoas elas estão adoecendo muito também nesse período pela forma como elas estão consumindo a mídia, como está sendo a informação delas chegando. Perdão, eu até estava comentando mais cedo, batendo na pauta, que assim, existe um estilo de vida perfeito que você só vê no Instagram. Você não vê em lugar nenhum aquele estilo de vida perfeito. A blogueira ou o blogueiro que acorda cedo, faz yoga, toma café da manhã, e aí vai, faz exercício, o cara é super produtivo, o cara leu 10 livros, o cara ajudou 10 instituições de caridade, o cara fez tanta coisa num período isolado, que você fica, cara, eu sou imprestável, eu sou inútil, o que que eu tô fazendo aqui? E não é necessariamente isso. Então, às vezes, a forma como você consome a internet é você gerar aí, que nem a passou aqui agora, é gerar um filtro, é você filtrar a informação que está vindo para você pela sua sanidade mental, para você ter um bom desempenho psicológico ali de você com você mesmo. Então, é tomar cuidado com essas informações, porque adoece, e adoece e nem percebe. Porque às vezes é só a tragédia que está passando na televisão. E aí você, vou olhar o Instagram, e aí no Instagram é o cara com a vida perfeita. A quarentena não existe para ele, o isolamento não existe, o Covid não existe, o cara tá em festa, o cara tá fazendo tudo, e tu falar, cara, que universo paralelo é esse que eu tô coabitando? E eu não tô sentindo isso, né? A matemática não bate, não fecha ali no final, não Não tem fecha, não resultado. fecha a conta. Vamos lá, tem mais uma Exatamente. pergunta aqui, ó. A galera tá inteirada. Como tentar ser mais produtivo no meio da pandemia? Tá fazendo coisas que você gosta, que nem eu falei. Às vezes tem gente que gira a chavinha sozinho e tem gente que não consegue girar a chavinha sozinho, que precisa de um empurrãozinho. Mas para você ser produtivo, basta você fazer coisas que você gosta. Seja culinária, que nem você falou, que você descobriu que o hobby da sua vida é cozinhar, que o meu também é, nesse período de quarentena. E eu tô engordando todo mundo aqui em casa. Então, assim, é você talvez uma culinária, uma jardinagem, é aprender um instrumento. Isso é uma forma de você ser produtivo. Agora, se você fala em relação ao trabalho, aí, tipo assim, o que que você está fazendo para se organizar profissionalmente que você consegue mostrar um resultado, por mais mínimo que ele seja, ele é um resultado. Porque eu entendo que se você está numa empresa que metade dos seus companheiros de trabalho estão com o contrato suspenso, só você está trabalhando, cara, vai ter uma demanda muito grande, talvez você não consiga atender essa demanda. Se você está na rua e você tem que tomar muitos cuidados, você também talvez não consiga entregar o resultado que o seu patrão quer. Mas é um resultado, é o que você conseguiu oferecer. Então, talvez a produtividade seja isso, é o que você consegue oferecer naquele momento, sem cruzar os seus limites. É você fazer algo e você olhar para esse algo e ver, cara, esse algo foi muito para o período que a gente está vivendo. Não foi pouco. Porque cada passinho é um passinho e um passinho, às vezes, é um passo muito grande. Por mais que eu falo assim, por mais que você ache que o seu começo é pequeno, ele já é muito grande, porque ele te tirou do seu estado de inércia. Você já fez alguma coisa, você produziu, você colocou alguma coisa para além de você. Então é isso, é tentar trabalhar assim. Mas também, que nem eu te falei, sem se medir com a régua do sucesso do outro. Não acho que o Sem outro se está sendo cobrar muito tanto, né? produtivo. O outro está sendo muito produtivo que você tem que construir um castelo em 10 dias.
Não é assim. Vamos lá, mais uma. Temos ainda 3 minutos. Senão o Instagram derruba a gente. Dicas Tá. para não acordar no meio da noite pensando no que tem para fazer no dia seguinte. Gente, a questão da rotina, ela é muito séria, porque no início da quarentena eu também estava assim, eu acordava no meio da noite com insônia, com medo do amanhã, porque todos nós tínhamos planejamentos, todos nós tínhamos coisas que a gente queria alçar para 2020 e esses planejamentos eles foram parados ali abruptamente, assim, parou, cancela 2020. Então, é você tentar reorganizar na sua cabeça, trabalhar o diálogo, entender que o que você está produzindo, aquilo ali é muito para o período que você está vivendo, é um passo, tipo, você está produzindo, é algo muito bom. Talvez você evitar algumas rotinas, evitar o seu tempo de tela antes de dormir, trabalhar um pouco a tua cabeça para assim, olha, eu não vou assistir televisão antes de dormir, porque às vezes você vê alguma notícia que te pilha, mas você não percebe. Ah, eu vou ficar e mexer no celular antes de dormir. Aqui em casa eu falei assim, eu só deito na cama se for para dormir, eu não deito para assistir, assim, ficar no quarto assistindo televisão é muito raro. É mais assim, eu tenho vontade, eu fico na sala assistindo uma TV, eu fico sentada, vendo um filme, alguma coisa feliz, para dormir feliz, nada de filme de tragédia também, de terror. Então é você desenvolver mecanismos, às vezes tomar um banho quente, tomar um chazinho, ou ao longo do dia você fazer um exercício, criar uma rotina. E as coisas elas vão se encaixando ao pouco. Não é receita de bolo, você que vai definir como é que vai ser a sua rotina, como é que vai ser mandatório, mas talvez essas dicas que eu tô dando ajudem aí. Encaixar, né, alguma coisa, porque realmente é isso. Não tem cada indivíduo tem sua história, né? Tem. Ai, Jesus. Ai, misericórdia. Quando São Paulo perde, eu não vejo Sport TV. Não, essa daqui pula. Qual final de semana que é pra gente ir pro Rio? Não, essa indiscreto. Tá Pula. muito. Ó, quando vocês quiserem vir. Olha lá. Como segurar a ansiedade quando os meus pais trabalham em serviços essenciais e podem se contaminar? Isso aí é um exercício muito grande, assim. É você adotar as medidas de precaução. Tem serviços que realmente não podem parar e as pessoas estão aí trabalhando. Mas é assim, é uma máscara, é um álcool gel, é você chegar em casa, é você tomar cuidado nas coisas que você toca, é você tomar cuidado aonde você está indo, tentar evitar deixar os seus pertences em lugares assim muito expostos, porque ali pode contaminar o teu pertence e às vezes você pega nele e aí foi coronavírus para dentro de casa. É tentar higienizar tudo na porta de casa, a roupa que vem da rua você limpa. Eu sei que é muito difícil, mas tem que tomar uma série de cuidados ali bem pequenininhos. E às vezes, mesmo tomando muito cuidado, pode acontecer, mas aí entra essas questões de alimentação, de filtrar informação, exercícios, se você acabar passando pelo coronavírus, né? Porque a gente também não tem como prever. Aí as pessoas perguntam, e como é que você pegou? Eu falo, gente, não sei. Não sabe, a pessoa não sabe como é que pega. Então é tomar cuidados e tentar fazer essas coisinhas pequenas ali no dia a dia. Se policiar para não fazer coisas que possam acabar trazendo coronavírus para dentro de casa. A gente não tem como editar. Às vezes é o vizinho do lado que encosta ali no negócio do Do elevador, elevador. pega no corrimão e vai, a cabeça vai no automático. Bom, Brenda, o Instagram acabou de me avisar que falta 1 minuto. Então, assim, queria muito, muito te agradecer por essa conversa que foi extremamente construtiva. Acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, né, da nossa conversa. Eu espero que quem assistiu tenha contribuído com alguma coisa para vocês, pessoal, que tenha esclarecido as dúvidas. Até ficaram algumas dúvidas, infelizmente a gente não vai conseguir responder, porque o Instagram corta a gente com 1 hora, né, de live. Como eu conversei com a Brenda, o convite a ela está estendido para outras lives, se ela Com certeza. quiser, se ela se sentir à vontade, porque assunto é que não falta para falar, né, sobre isso. E assim, faltam 30 segundos e eu vou deixar para você
finalizar com o que Ó, você quiser. eu quero agradecer muito à equipe da Time to Run por esse espaço de poder me ceder isso. Quero agradecer muito às pessoas envolvidas na divulgação, as pessoas que estão aqui envolvidas assistindo. Obrigada de coração, vocês contribuíram com cada coisinha dessa live. Eu estou muito feliz, eu estava muito ansiosa, mas agora vendo o resultado, tipo assim, estou muito feliz e vamos para outras. Fechou. Obrigada, Brenda. Beijo, Tchau. 40